Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 25 de outubro, da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje, a Igreja no Brasil celebra o dia de Santo Antônio de Santana Galvão, ou conhecido como Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Ele viveu de 1739 a 1822 e pertencia à Ordem dos Frades Menores. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, enquanto Jesus ensinava às multidões, eis que um grupo de pessoas chegou a esse grupo e trazia a Jesus a notícia dos galileus que Herodes tinha mandado matar, misturando o sangue deles com os sacrifícios que eles ofereciam. Então Jesus lhes respondeu: por acaso pensais que estes galileus que morreram eram mais culpados do que os galileus de agora? Eu vos digo que não. E se não vos converterdes, todos morrerão do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Por acaso pensais que eles eram mais culpados do que todos os homens de Jerusalém de agora? Eu vos digo que não. E se não vos converterdes, todos morrerão do mesmo modo. Então Jesus contou-lhes também esta parábola. Um homem mantinha uma figueira na sua vinha. E durante 3 anos ele buscou fruto nessa figueira e não encontrou nada. Então ele perguntou ao vinhateiro: por que tendes mantido esta figueira aqui, se ela não produz nada? Corte-a. O vinhateiro, porém, disse ao Senhor: Senhor, deixa este ano. Eu vou cavar ao seu redor, vou colocar adubo, e se depois de 1 ano ela não produzir frutos, aí sim o Senhor mandará cortá-la. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos diante da palavra de Deus para sermos instruídos por ela. Tua palavra é luz para o meu caminho, Senhor. Luz para o meu caminho. É uma bússola que vai orientar a minha vida e a sua vida nesta peregrinação espiritual, porque a vida humana é uma peregrinação, de tal modo que cada homem e cada mulher chegará ao seu término. Cada um e cada uma deverá apresentar-se diante do tribunal da misericórdia do Senhor para poder colher tudo aquilo que plantou durante toda a sua existência. Daí que na carta aos Romanos ainda continuamos a refletir sobre a liberdade da graça e a escravidão do pecado. Desta antagonia que nós carregamos em nós, onde às vezes não fazemos o bem que nós queremos e acabamos fazendo o mal que nós não queremos. Mesmo sabendo que estamos fazendo o mal, mesmo sabendo que podemos evitar este mal, nós não temos força. Não temos força, às vezes, para poder combater e para poder fugir dessas grandes tentações. Daí que o apóstolo vai dizer: então eu não sou livre? Então eu não sou livre. E quem é que vai libertar esta carne de pecado? Quem é que vai libertar esse corpo de pecado? E diz ele: somente a graça do Senhor. Somente a graça do Senhor. De modo que nossas obras, por mais importantes que elas sejam, as observâncias da lei, por mais importantes e pedagógicas que elas sejam, elas são incapazes de nos salvar. Mas a misericórdia de Deus, não. A misericórdia de Jesus, não. Nós não podemos pagar pela misericórdia do Senhor. Nós não podemos subornar o Senhor. Daí que o Senhor age em sua bondade e em sua misericórdia no tempo estabelecido por Ele. O apóstolo vai recordar a mim e a você que nós devemos levar a nossa vida, então, guiados pelo Espírito da graça e não pela escravidão do pecado. E não somente confiando nas normas da lei, na observância da lei, mas muito mais confiando na misericórdia do Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo vai nos ensinar. É o império da graça sobre o império da lei. É a graça que nos salva.
É a misericórdia de Deus que nos salva, e não a observância estrita da lei, ainda que a lei seja importante. Ainda que ela tenha a sua função pedagógica para educar a mim e educar a você, mas no fim de tudo é a misericórdia do Senhor, é o amor de Deus. Agora vamos então entrar no meio da multidão, porque alguém está vindo trazer uma informação para Jesus, sobre um grupo de galileus que Herodes tinha mandado matar, misturando o sangue deles com o sangue das vítimas que eles estavam oferecendo. E Jesus começa então: vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os outros? Que isso aí foi um castigo por causa do pecado deles? Eu vos digo que não. E se vocês não se converterem, também morrerão do mesmo modo. E Jesus vai recordar então um outro fato do passado. A torre Siloé, que caiu sobre 18 pessoas, matando aqueles homens de Jerusalém. E Jesus pergunta: por acaso vocês dizem que eles foram culpados, por isso eles morreram? Que eles foram castigados? E eles eram mais pecadores? Eu vos digo que não. E se não vos converterdes, também todos morrerão do mesmo modo. Não basta só apontar o pecado do outro. Ficar comunicando o pecado do outro e anunciando o pecado do outro faz de mim e de você, homem, mulher, fofoqueiro, maledicente de coração. Isso não nos torna nem mais justo e nem mais santo. Constatar o pecado do outro deve ficar muito bem impregnado em nossa vida, que não nos faz nem mais santo e nem mais justo. E que quando começamos a julgar e também a murmurar e a fofocar sobre esses pecados, a única coisa que receberemos é a fama de sermos fofoqueiros, injustos e desonestos. Não nos fará mais justo e nem mais santos. Daí vem então a observância de Jesus repetida 2 vezes. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Se não vos converterdes. Porque a fé cristã é uma fé de conversão e às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos de que a fé cristã é uma vida de homens e mulheres que tomam consciência de seus pecados e que vão entrar num processo constante e permanente de conversão para ir diminuindo as incoerências, as hipocrisias da vida, porque todos nós carregamos, como todos os outros seres humanos, os vícios e os valores. Todos nós. Então, Jesus vai dizer 2 vezes: se não vos converterdes, todos morrerão do mesmo modo. Depois, para ilustrar isso, Jesus vai tomar como referência uma parábola de uma figueira que estava plantada numa vinha. A figueira produz árvore grande, com folhas muito grandes. Elas impedem o sol de amadurecer a parreira de uva, de tal modo que ela é um obstáculo para as parreiras. Por que aquele dono estava mantendo aquela figueira na vinha? Nós não sabemos. Mas sabemos que a figueira estava ali. Ela oferecia sombra demasiada, e isso impedia a uva de amadurecer, mas o Senhor mantinha aquela figueira ali. Depois, o Senhor foi buscar figos e não encontrou. Então ele vai perguntar: por que você mantém? Tem 3 anos que eu venho aqui. O fruto dos 3 primeiros anos de uma árvore não eram bons para ser oferecidos ao Senhor. Assim dizia a lei. Do quarto ano em seguinte, o primeiro fruto deveria ser apresentado ao Senhor. Mas dos 3 primeiros anos, não. Mas no 4º ano deveria ser apresentado ao Senhor. E o Senhor foi buscar esse fruto e não encontrou. Então o Senhor vai dizer: arranque, corte essa figueira. E vai ser o vinhateiro que vai orientar o Senhor: Senhor, deixa primeiro eu cuidar dela. Deixa primeiro eu cavar ao redor dela. Deixa primeiro eu colocar adubo no seu pé. Quem sabe no próximo ano ela produzirá fruto. Aqui está a paciência do Senhor comigo e com você. Aqui está cada oportunidade que eu recebo e que você recebe para que a gente possa se converter, para que a gente possa encontrar o caminho de Deus, para que a gente possa regressar ao caminho de Deus. Mas a parábola também nos ensina que há um limite para tudo. Para tudo na vida há um limite. E chegará um momento que já não haverá mais tempo. Não teremos mais tempo. Por isso é muito importante aproveitarmos enquanto o Senhor nos concede o tempo. Enquanto o Senhor concede a mim e a você esse tempo de converter e voltar-se para Ele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.
Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Paz e bem.